Então, bom dia novamente. Estamos gravando a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje talvez seja mais complexa e complicada mesmo de entender. Mas a pergunta é, se vocês aprenderam bem a parte do teclado matricial, vocês fizeram seu próprio código e entenderam o funcionamento, agora será tranquilo, ok? Então, peço primeiro a atenção de todos para a chamada, por favor. Amanda. Presente. Ângelo. Antônio. Presente. Ariel. Presente. Arthur. Presente. Bruna. Presente. Carla. Presente. Carlos. Presente. Clara. Presente. Dênia. Presente. Diane. Chat, professor. Chat, obrigado. Elivan. Presente. Felipe. Presente. Gabriel. Henrique. Presente. João Pedro. Presente, senhor. Nunes. Presente. Rocha. João Vitor. Victor Rocha. Presente. Presente. Camila. Presente. Lucas. Rangel presente. Thiago, presente, professor. Marcelo. Marcos Aurélio. Presente, professor. Marcos Paulo. Marcos Vinícius. Ariana. Presente. Marina. Presente. Matheus. Presente, professor. Murilo. Natália. Presente. Rafael. Presente. Rafael Costa. Robert. Presente. Thaís. Presente. Tiago. Presente, professor. Tuíla. Eu, professor. Victor Hugo. Presente. Vinícius. Presente, professor. Yasmine. Presente. Muito bem. Bom, a aula de hoje, como todos já devem saber, é sobre a programação de um LCD. Novamente, pessoal, eu chamo a atenção que quando a gente fala programação de um LCD, é fazer um LCD funcionar através do seu programa. Como que isso pode ser feito? Em qualquer linguagem, com qualquer microprocessador. Qualquer. Ah, eu posso fazer no Raspberry? O Raspberry tem pinos de I/O, que são de 3.3 volts. Se você conseguir fazer uso de algum outro LCD que seja de 3.3 volts, tudo bem. A maioria é de 5, tem que se atentar a isso na configuração. A parte de lógica é a mesma. Posso fazer no PIC? Sim. Inclusive, levanta a mão quem está trabalhando com PIC aí para eu ver. Deixa a mão levantada, por favor. Temos 3. Ok. Vocês 3 conhecem o PIC SimLab? Só sim ou não? Vamos lá. Não, professor. Não? Então procurem sobre o PIC, vou escrever aí, PIC Sim de simulador Lab. Ele simula 3 ou 4 era quando foi lançado. Hoje deve ter aí, ele já está, a versão mais recente, não estável dele, já está simulando PIC 18. É uma placa tipo do 8051, totalmente virtual, ok?
tipo do 8051 que eu falo é o EDSIM 51, tá bom? Diferentemente do EDSIM 51, ele não tem uma interface para você digitar o código e depurar. Você somente carrega o ponto X. Carregando o ponto X, a simulação é feita e dizem que é muito bem feita. Então fica a dica aí, eu instalei aqui, dei uma olhada, eu só não rodei um código porque eu não fiz o código, mas o simulador como um todo é bem simples de usar e às vezes vale a pena, tá bom? Para quem quiser fazer com piqui, ele tem um LCD, então facilita muito. Além disso, o MCU, coloquei no Moodle, quem viu, levanta a mão, mantém levantado até eu pedir. Quem viu que eu coloquei no Moodle um artigo científico sobre o uso do LCD no EDSIM, em C. 3 pessoas somente. Tudo bem. Então, 4. Tá bom. 5 agora. Tá. Podem baixar. Então, fica a dica aí que, para ao longo dessa semana, quem gosta de C, tá lá, pronto, um artigo científico, obviamente que funciona. Ainda para quem gosta de C, existe o site, deixa eu ver se eu estou com o site aqui. Sim, estou. Esse link aqui é o exemplo do EDSIM. Então, se você for para o item 4, que é desta página, o item 4 desta página tem um programa em C e tem um programa em Assembler. O único detalhe é que este programa é feito para a placa do EDSIM, ou seja, você tem que olhar o esquemático do EDSIM para poder saber e entender por que está sendo programado daquela forma. Ainda nesta página, tem um link para o datasheet do LCD. Quando a aula era presencial, eu fazia 2 encontros de 2 horas, para a gente, num encontro, ler o datasheet e tirar dúvidas. Num segundo encontro, depois de vocês tentarem programar, eu fazia a programação lendo o datasheet em tempo real. Obviamente, nós não temos esse tempo agora. O assunto é para ser estudado em casa e é por isso que eu estou te passando a todos, tudo mastigado. Ou seja, já tem um código em C no artigo científico usando o 8051, tem um código em C usando o EDSIM 51, tem um código em Assembler usando o EDSIM 51, e tem um código que a gente implementou junto com turmas passadas, eu e alguns alunos de turmas passadas implementamos, e eu vou mostrá-lo agora para vocês através do EDSIM. Obviamente, esse código está em Assembler. Por que Assembler, professor? O senhor está insistindo em Assembler, muitos aqui já estão usando C, estou pensando em MicroPython, eu quero fazer em Rust, eu quero fazer em coisas novas, eu quero fazer em Nodes. Nodes ainda não tem jeito, mas vamos lá. A ideia, pessoal, quando a gente fala em programar, o motivo de eu usar o Assembler é muito simples. Eu estou programando hardware. Se eu estou programando hardware com o Assembler, é mais fácil para mim, que já decorei os comandos em Assembler, que estão no datasheet. São poucos comandos que existem, é mais fácil para mim, porque eu só tenho... programação de hardware é ficar ligando o bit e desligando o bit, que está ligado no pino de I/O. Em C, existe uma função em C para fazer isso, existe em C do 8051, é só colocar P1 underline. Professor, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, só que gera um programa menos eficiente. E se é a mesma coisa, porque vocês estão falando que é a mesma coisa, então qual o problema de fazer em Assembler? O que eu quero fazer aqui não é, Assembler é a melhor linguagem. Não, sempre vai acabar em Assembler. Só que essa versão aí do Assembler, por exemplo, comparando com vocês indo lá, fazendo no Arduino, e pegando a biblioteca pronta do Arduino e nem sequer conseguindo ler o ponto H, onde está implementada a rotina. Só um instante, Tiago. Então, qual que é o problema? Se você rodar aquela biblioteca pronta do Arduino, ela tem delays lá pronto, que ninguém viu como é que funciona. Muito provavelmente, aquele delay, ele não está preciso e aquela rotina do LCD, muito menos. Tivemos em casos práticos, feito em sala de aula,
um aluno fazendo esse mesmo código em Assembler do 8051, o outro fazendo no Arduino. Qual máquina é mais rápida? Alguém sabe qual máquina é mais rápida? Levanta a mão quem acha que o 8051 é mais rápido que o Arduino, o Atmega 328. O Thiago falou que o 8051 é mais rápido. Ele não é mais rápido, Thiago. O 8051 ele trabalha com 12 MHz e o Atmega com 40 ou 20. Além disso, podendo trabalhar também com 12, mas a capacidade do 8051 é mais limitada. Além disso, o 8051 precisa de 12 ciclos de clock, ou seja, 12 períodos completos para executar uma instrução simples. E a maioria das instruções do 8051 ele precisa de 2 ciclos, algumas 4. Então, nós estamos falando que ele é mais lento. Ele é mais lento e, na prática, a pessoa que fez em Assembler, ele ligou na tomada, eu já vi o nome escrito no LCD. Enquanto que a pessoa que fez no Arduino, ele ligou na tomada, nós contamos até 3 para ver o nome escrito. E o motivo? O motivo, a biblioteca estava pronta, a pessoa usou sem saber usar. Não é porque o Arduino ou o Atmega 328 é mais lento. É porque a programação não foi tão bem feita. Então, eu coloquei no Moodle agora. Deixa eu ver aqui, vou até ler. Quem quiser abrir o Moodle aí. Deixa eu ver aqui. Será feito um trabalho em que vocês deverão implementar um código próprio comentado. Nada de... Eu estou sendo explícito aqui porque naquela aula em que eu pedi contar segundos, muita gente pegou o delay pronto. E nem sei se o delay contava segundos. E não explicou como que chegou naquele valor de delay para dar certo tempo, ok? E como eu não simulei todo o código de todo mundo, para ver qual que dava, principalmente porque alguns não fizeram no que eu tenho de simulador na minha máquina instalada, ficou ruim de verificar. Então, agora, eu quero um código próprio, comentado. Por que aquele bloco de código faz o que você acha que deveria fazer? E, obviamente, então, 25% da nota será a apresentação do relatório e do código implementado. Não venha com formatação ruim que fica difícil de ler, igual, por exemplo, o do artigo científico, a primeira função que aparece nesse artigo científico que eu coloquei no Moodle, ele colocou sem indentação, a primeira. Não sei por quê. Não faça aquilo. 25% da nota é a conclusão individual, o seu parecer sobre o trabalho, o quanto que você achou importante, o quanto que você gostou, o que não foi bom, o que você achou que foi perda de tempo ao fazer o trabalho. O que você achou que foi mal explicado até mesmo na aula de hoje para a execução do trabalho e que prejudicou a execução do trabalho. Tudo isso. Irei corrigir, obviamente, a lógica e o raciocínio do que você falou, não o conteúdo, opinião, conclusão é opinião, mas se vier com aquelas conclusões padrões, conseguimos o resultado do que a gente queria, vai perder nota. Conclusão não é resultado é no resultado. Conclusão dado o resultado, o que você conclui. A sua opinião sobre o fato de ter chegado no resultado que chegou. Tem gente que conclui colocando de novo o conteúdo do resultado. Muitas conclusões, só para mostrar a conclusão que ganha 0 comigo. Conforme previsto, chegamos ao que esperávamos na teoria. Para, né? Isso aí não é conclusão, tá? Isso aí é resultado. O resultado você chegou, é um fato. Conclusão, eu quero um comentário do aluno. Estou sendo bem claro hoje aqui, para vocês melhorarem os trabalhos, o nível de trabalho. E como estou sendo bem claro, também vou exigir mais da correção do trabalho. 25% da nota, eficiência do código. Eu copiei um código pronto, não entendi, só copiei e comentei meia boca. O código não é eficiente, você pode perder nota porque o código não está otimizado. Eu estou querendo otimizar para microcontroladores. Então, eu quero um código otimizado. Ou seja, quando ele fala em um delay de 15 milissegundos, o delay é de 15 milissegundos e não de 50 milissegundos. Apesar do datasheet estar dizendo que tem que ser no mínimo 15, podendo ser 2 minutos, não é para esperar 2 minutos. Foi isso que fez o Arduino perder para o 8051, esse tipo de delay, tá bom? 25% da nota, só para concluir, só um instante, 25% da nota será o vídeo de demonstração que vai estar no link lá no próprio trabalho. Esse vídeo, como tem que ser feito? Ele pode ser feito como se fosse uma reunião dessas gravada, em que você e os seus colegas de equipe
gravam e fazem junto o uso, apresentando um trabalho como se fosse na sala de aula. Ou um vídeo gravado individualmente, cada um na sua máquina, e aí um link para cada aluno. É o critério da equipe, tá bom? Entregar isso daí nos mesmos moldes dos anteriores, né? No relatório técnico, e eu não vou pegar pesado aqui no português. A única hora que eu vou pegar pesado no português é na conclusão individual. Você tem que aprender a se expressar melhor. Então, a conclusão individual, eu vou corrigir o português. Do resto do relatório, eu não vou ficar corrigindo o português, não. A não ser aquela parte de código, no comentário do código. Se o português estiver impossível de entender, a parte de lógica, eu vou ter que... Lógica de explicar o código, eu vou corrigir, tá bom? Agora, eu vou abrir a palavra, não sei se o Thiago tentou falar enquanto eu falava. Thiago, quer falar alguma coisa? Não, professor, o microfone mesmo que abriu. Ah, Pode ok. continuar. Alguma menina foi falar, eu não percebi quem. Não, foi a Tuíla. Não, senhor, eu ia perguntar sobre o vídeo, mas o senhor esclareceu. Ok, obrigado. Então, tá lá o trabalho para entregar na semana que vem. Professor, posso usar códigos prontos da internet? Eu vi um do Arduino, eu vi um do PIC, eu vi um do Raspberry, quero fazer neles e etc. e tal. Claro que pode, mas o comentário é seu e a otimização do código faz parte do seu trabalho, ok? Ninguém inventa a roda, todo mundo só melhora a roda para que a cada dia algo seja melhor do que era antes, tudo bem? Vou concluir aqui agora mostrando para vocês o código. Se não tiverem o que comentar, né? Se tiver tudo certo, eu vou mostrar o Posso código. perguntar outra coisa? Sim. Para semana que passando, a gente vai entregar esse semana que vem, se não me engano, hoje é 3, vai ser dia 10. Aí o senhor marcou para entregar o outro na outra semana, que seria o último dia de aula, né? Então, no caso, esse relatório agora está sendo o último que a gente vai fazer, ou a gente vai ter que entregar um junto com o projeto final? Não, eu não vou pedir mais nenhum. A gente tem 2 aulas, uma de comunicação e uma de motores. A motores é a última. A motores vai ser só ilustrativo, vocês vão ver um código pronto e etc. e tal, bastante simples, usando interrupção. E o código do nosso próximo sábado, que nós vamos ter uma aula no sábado, será um código relacionado a... Deixa eu ver se eu me lembro. Mas eu falo quarta-feira que vem, então, no caso, que não é a última aula, ainda é a penúltima, o senhor não vai passar mais projetinho. A quarta-feira que vem é a antepenúltima aula, nós temos uma aula no sábado. E sim, como eu já respondi, sim, não vai ter outro trabalho. As 2 próximas aulas serão de conteúdo que poderão ser usados no seu projeto final, mas não irá, não colocarei como trabalho até para aliviá-los. Tá. Aí a média, então, vai ser os relatórios tem peso 60 e o projeto final 40, né, que o senhor colocou lá. Exatamente. Professor, Vou fazer uma média de todas as notas, peso 60 e o trabalho final, peso 40. Caprichando no trabalho final, vocês conseguem recuperar qualquer nota. Fazendo, quem foi muito bem em todos os trabalhos já passou, entendeu? Então, professor, só para tirar uma dúvida com o senhor, o vídeo que vai ser gravado desse último relatório, ele é para ser explicando o código ou só funcionamento? É só foco no funcionamento, mostrar que fez. Né? O código vai estar explicado no relatório. Ok, beleza, obrigada. De nada. Professor, Sim? uma dúvida do projeto final. Tem que fazer relatório igual a gente está fazendo para os outros projetos? Não é igual. Né? Eu coloquei lá eu coloquei ontem, tá? Até porque acho que foi a Tuíla que perguntou. Mas eu preciso de um relatório onde vai ter o link para o vídeo, nome das pessoas com capa e também uma conclusão pessoal. Eu não estou pedindo a conclusão pessoal, mas principalmente os códigos. O apêndice está escrito lá, eu não lembro de cabeça, tá bom? Tá, eu fiz um levantamento do que era importante. Né? Foi imagens, códigos, por exemplo, qual que é o circuito, qual que é o desenho, o esquemático? Tem que ter uma imagem lá para eu poder avaliar o código, né? Então, tem um projeto de hardware, diagrama. Tem um projeto de software, firmware, que é o código, né? Eu vou olhar esses dois e ver a apresentação do trabalho. Na apresentação do trabalho, ela é como se você estivesse vendendo o produto. Você vai mostrar funcionando e para que serve, etc.
Eu não quero uma apresentação, você me ensinando sobre microcontrolador. Eu quero uma apresentação, você mostrando que sabe sobre microcontrolador e está entregando um produto. Entendeu? Professor, a introdução, tudo lá, então, não vai precisar, né? Que foi a pergunta dela. Uma introdução pode ter lá, principalmente para dizer, na verdade, um resumo, né? O meu projeto é esse, porque vocês já fizeram isso no pré-projeto. Se vocês forem manter, é Ctrl+C, Ctrl+V. Se não forem manter, eu preciso saber o que foi feito, entendeu? Não, eu falo porque normalmente os relatórios, pelo menos eu que já fiz, sempre tem aquela parte inteira extensa de desenvolvimento. Não, isso aí é teoria. Revisão literária. Essa teoria ela é muito importante, ela é chamada de estado da arte, ou seja, você vai pôr a teoria que você pesquisou para conseguir fazer o trabalho. E o trabalho por si só, então, está dando tudo que alguém precisa, lendo o trabalho, poder reproduzir o que você fez. Não é o caso do nosso projeto final, é um caso de um TCC que você quer deixar pronto para alguém reproduzir, entendeu? Tá bom, entendi. Uhum. O nosso trabalho final você vai mostrar que agora você sabe fazer algo e entregar algo útil, entre aspas, útil, né? Porque pode ser que muitos considerem inútil, mas a opinião de cada um é opinião. Eu posso considerar útil e você inútil e vice-versa. Então, uma entrega de algo útil usando microcontroladores ou microprocessadores, né? Para aqueles que quiserem usar um Raspberry, lembrando que o Raspberry é um computador. Então, ele tem um microprocessador e tem toda uma placa para ter os periféricos. Sendo que parece que ele tem os pinos de I/O direto, né? Ele pode ser considerado microcontrolador. Qual que é a diferença de microcontrolador para microprocessador, falando nisso? Quem consegue? O microcontrolador, ele consegue controlar algum processo externo. Eu penso, né? E o microprocessador, ele é somente o processador mesmo, né? É a parte que faz cálculo. Isso aí que você falou é lógico, intuitivo, mas não é a definição correta. Se eu não me Alguém engano, sabe uma professor, definição mais correta? é porque o microcontrolador ele é o conjunto da ULA, da memória e de mais alguma coisa. E enquanto o processador é só o processador em si, ele não tem o conjunto todo. O processador, alguns processadores mais sofisticados, dependendo também da arquitetura, ele vai ter alguma memória cache interna, alguma forma, algum DMA para facilitar e etc. Mas normalmente a definição clássica é que houve evolução, então a clássica pode cair. Mas a definição clássica que se espera ao fazer essa pergunta é: o microcontrolador já tem CPU, logo na CPU tem a ULA, né, unidade lógica aritmética, ela tem a CPU, tem registradores, tem memória de programa muitas vezes, tem periféricos, tem pinos de I/O, né, nos periféricos, tem canal serial, tem tudo pronto para você conectar no pino dele diretamente. Entendeu essa parte? Então, o microcontrolador, por si só, é uma placa pronta, entre aspas. Tá? Eu preciso alimentar, eu preciso ter um cristal, às vezes não. Olha só, o cristal é opcional, né? Ele tem oscilador interno e assim por diante. Naquela aula em que a gente acendeu o LED, que eu mostrei um Atetine 85, que é da família do Atmega, da Atmel, é um mini Arduino, entre aspas, é um mini Atmega 328, vocês viram um microprocessador, um microcontrolador, que não tinha nada a não ser alimentação, e ele já estava acionando o LED, certo? Então, tem que ficar bem claro que microcontrolador, ele funciona por si só. Basicamente é isso, ele tem os periféricos e tem todo o conjunto. Um microprocessador, você precisa conectá-lo a uma placa-mãe, uma placa gerenciadora, em que terá memória, periféricos e etc., senão ele não funciona. Entendeu? Então, o processador exige uma placa complexa, ele só processa, digamos assim. E o microcontrolador, ele tem vários periféricos. A palavra principal, periféricos, prontos, funcionando, entendeu? Ele é já funcional. Então, você pega um PIC, o PIC sozinho resolve tudo, né? Principalmente se aquele PIC tiver o oscilador interno. Você só tem que alimentá-lo e ele já vai estar fazendo e funcionando. Além do que, microcontroladores são mais robustos, tá? E microprocessadores são mais sensíveis. Quando eu falo robusto, eu estou falando mecanicamente e também eletricamente, né? Um é mais sensível, a fonte tem que estar mais estável, tudo tem que estar certinho e não pode ficar caindo. O outro é mais tranquilo. Então, tudo bem?
tirando a quebra de pinos, né? Tá bem claro isso agora? Lembrando que isso foi falado lá no início do curso, nas aulas iniciais. Assim. Então, isso é importante só para vocês entenderem quando eu falo que tem que fazer, como o sistema é microprocessados, pelo título da própria disciplina e não pela ementa e conteúdo, que não fala disso, eu abri para processadores também. Então, quem quiser programar o seu teclado LCD usando o seu notebook e um canal e um USB, e no USB tiver aí uma conversão, por exemplo, paralela, serial USB para paralelo, custa bem caro. Eu vi um orçamento de um dispositivo desse, um hardware desse, você pluga no USB e ele simula uma porta paralela daquelas antigas que não tem mais nos computadores, e aí a porta paralela você liga no LCD e faz como a programação em Python, em C, em Pascal e Delphi, do jeito que você quiser. Então é muito interessante essa parte. Focando então aqui na prática. Lembrando que eu deixei um link com conteúdo teórico, deixei 2 links com conteúdo teórico, deixei, enfim, o datasheet, que está num dos links. E agora eu vou carregar aqui o código número 1. Qual que é o código número 1? Sim, pois não. Eu tenho uma dúvida referente ao trabalho dessa semana. O que o senhor quer que printa no LCD? Eu não vou fixar o conteúdo. Antigamente eu coloquei o seu nome na primeira linha e o seu nome na segunda linha centralizado. Não vou pedir isso. Mas eu quero que no trabalho você mostre, no vídeo principalmente, você mostre que você controla e domina a posição que você coloca o caractere. Uma coisa que não é comum se você pega uma função pronta. Ou seja, eu quero que você escreva, né, vamos supor que você pegue um display 2x16. Você tem que mostrar no seu vídeo que você consegue colocar um oi, por exemplo, na posição da segunda linha, quarta coluna. Entendeu a ideia? Entendi. E o código comentado vai mostrar onde que você configura essa parte. No artigo científico que eu coloquei no Moodle, ele tem lá um código de posicionar o cursor pronto. É Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Só que o ideal é entender, né? Por que aquilo funciona? Onde que está no datasheet que é assim? Isso que é importante, tá bom, pessoal? Bom, aqui vocês... Não aparece aqui o código, o comentário todo, tá? Estou só olhando aqui. Eu vou pegar... Não, deixa assim, depois a gente vê. Se vocês precisarem aqui, ó, tá vendo? Tem um comentário de linha aqui que tá enorme, tá? Mas ele basicamente ele faz o clear RS. Quem aí ainda não olhou o link que eu coloquei do EDSIM para ver o hardware? Sem hardware não começa, tá? Primeiro você olha o hardware, o que está ligado aonde, a pinagem. Alguém tem alguma pergunta com relação ao hardware, ou seja, ao diagrama eletrônico da placa, que está ligado apenas no LCD? A dúvida é do LCD hoje, tá? Alguém que olhou aí o desenho? O desenho está no link que eu passei agora, tá? No chat. Você clica ali você vai até o item 4 e no item 4, já na primeira linha, tem lá o diagrama LCD. Alguém tem alguma pergunta daquilo lá? Porque eu estou considerando que o entendimento do hardware já está ok. Lembrando que, se você não é capaz de controlar manualmente, você mexendo nos pinos, você não será capaz de programá-lo, tá bom? Então, faça necessária a leitura do datasheet para entender como que funciona a programação e também o entendimento da pinagem que está conectada para você poder simular aquilo que o datasheet está pedindo para você fazer. Ninguém tem dúvida, então, sobre a LCD? E o desenho, quer dizer? Bom, então, resumidamente, a porta P1 está ligada no barramento de dados, mas a parte baixa da porta P1 também está ligada no controle, barramento de controle, o que é um problema. É um problema por quê? Porque se eu estou usando como controle, eu não poderia usar como dados, a não ser que eu estivesse multiplexando. O que é multiplexar? É colocar num buffer, por exemplo, um 373, 74373, qualquer, ele fica
eu escrevo nesse buffer. Esse buffer ele é um flip-flop D, vulgarmente falando, né? Eu escrevo nesse buffer, mantenho a pinagem num estado e depois eu vou para o controle. Mas, por que funciona? Funciona porque o LCD ele permite você ter a programação dele paralela com 8 bits de dados ou com 4 bits de dados. Então, foi feito com 4 bits de dados. Aí uns podem perguntar, professor, mas então por que está ligado o DB0 e o DB... Vamos pegar aqui, qual? DB3, o DB2... o DB3 e o DB2, que são os dois que estão em conflito. Por que eles ligaram, então, o 3 e o 2 ao RS e ao Enable? Ora, eles fizeram essa ligação porque faltou pino, ok? Se tiver... E outra coisa, o LCD, dependendo do simulador, da forma construtiva do simulador, se você deixar não conectado a parte baixa do pino, ele pode não conseguir programar. Ele dá erro no simulador. Eu vi isso no MCU. Eu tenho que conectar alguma coisa no MCU. Então, no meu exemplo que eu fiz no MCU, que eu vou rodar também nessa aula aqui, eu fiz um exemplo em que o pino 1.0 está em curto com todas as entradas da parte baixa, para não ficar em curto com o que me interessa na parte de controle, por exemplo. Então, tá. Vou insistir. Ninguém tem dúvida no hardware? Tá ok. É algo estranho. No datasheet, você encontra lá o que são as pinagens de controle. Ele tem 3 pinos de controle. Read/write barrado. O que significa read/write barrado? Alguém? Alguém que está aprendendo microcontroladores aí? O que quer dizer um pino que está escrito read/write barrado? Cri. Vamos lá, tem gente aí na sala. Deve ter uns 20, 29 pessoas aí. Um só pode falar, não todo mundo ao mesmo tempo, por favor. Não vou passar para frente se não me responderem isso. Eu não aceito. Isso aí é de sistemas digitais, muito velho, muito antigo e usado em todas as aulas praticamente. O que quer dizer um pino read/write? A conexão caiu, pessoal? É um pino de leitura e escrita, professor? É um pino de controle de leitura escrita. Mas eu quero uma explicação funcional. Como funciona? Read/write negado. Funcionalmente, o que você entende quando você vê um diagrama que tem um pino desse? Que a leitura é feita em nível lógico alto e a escrita é feita em nível lógico baixo? Exatamente. Talvez. Aí eu estou perguntando para os outros 29, menos o Antônio, que também escreveu no chat a mesma coisa, praticamente. Por que tanto tempo para responder isso? Eu quero conversar agora, quero ter o sentimento. Está aprendendo as coisas? Não sabe isso ainda desde sistemas digitais? Lá em sistemas digitais, vocês usaram o read/write em flip-flop. Flip-flop D, tem o enable, que não deixa de ser o D do flip-flop, é o estado do dado que eu vou ler e escrever. E o enable é habilitar a escrita e a leitura. Quando eu passo de flip-flop para algo mais sofisticado, como, por exemplo, eu consigo escrever e ler no mesmo pino, ou seja, um barramento de dados, mais usado em memórias principalmente, que permitem escrita e leitura, que é o caso da RAM, eu preciso usar o read/write. E o display, ele tem um read/write. Por que ele tem um read/write? Lendo o datasheet, você vai descobrir que aqueles caracteres que aparecem na tela do display,
nada mais é do que um caractere que foi escrito em uma memória RAM do LCD na posição que aparece aquele caractere conforme a programação que você fez inicial do LCD. Obviamente, você só vai entender tudo isso lendo um datasheet, e esse datasheet ele tem aí umas 50 páginas. Então, não é um datasheet para ler em um dia, tá? Principalmente se é leigo e tem dificuldade com o inglês, é um datasheet para se ler aí ao longo de uma semana, como vocês vão fazer para o trabalho de casa. Então, o read/write, ele é um pino de controle, barramento de controle, para definir se aquele barramento de dados é de leitura ou é de escrita. Diga para mim, o que está conectado no pino read/write aí na placa? Qual é o pino do microcontrolador que está conectado? Na placa do EDSIM. Não? Pessoal, é só abrir o link aí e pegar o diagrama. Ou abrir um EDSIM, quem já baixou, que é um emulador Java. Qual que está sendo a dificuldade agora? Vamos lá, fala aí alguém. Qual que é o seu caso? Qual que é o seu caso, Lucas Rangel? Qual que é o seu caso, Felipe? Você ainda não abriu a página? Qual que é o caso? Quero ouvir, quero participação, é uma aula. Não é uma apresentação no YouTube que só um fala. Vamos lá. Professor, eu não sei se eu estou no diagrama certo, mas aqui no read/write barrado aqui tá escrito que tá no tipo no terra, é isso mesmo? Exatamente, e eu perguntei qual porta estava ligado para ver se você consegue ler o diagrama sem... Por exemplo, você ficou com dúvida, mas você ficou com dúvida se você estava abrindo o que está certo. Na verdade, a sua dúvida é porque eu induzi a uma resposta. Qual pino? E aí, se a gente está falando da mesma coisa e olhando o mesmo desenho, você tem que ter, como engenheiro, a convicção. Não, pelo desenho aqui, está ligado aí na terra, não no pino. E fim, não tem muita conversa. Isso é um fato. Então, a gente não fica argumentando, pensando muito em fato. Agora, a sua dúvida era certa. Eu estou abrindo o documento certo? Sim, está abrindo o documento certo. E agora, que você sabe que está abrindo o documento certo e sabe que o read/write está ligado no terra, o que significa? Os demais estão acompanhando o raciocínio? O que significa isso? Nós já falamos para que serve esse pino. Ele tem uma função. A função já foi falada por um dos colegas. Foi escrita no chat. Está lá a função. No alto, que é VCC. Pega os dados, então, da terra. De novo que eu estava falando junto, perdão. Fala, Cris. Fonte de referência 0, então? Sim, ele está com 0. Eu pergunto o que significa. Que ele está configurado inserir dados? Inserir dados para escrita de dados? Sim, tanto não sei quem que falou, foi a Mariana, não? Foi. A Mariana e o João Victor falaram certo. Ele está configurado para escrita de dados e não tem opção de ler. Todo mundo percebeu isso? Aí eu te pergunto, qual que é o problema disso? Você não pode ler os dados do LCD. Qual que é o problema? O que significa não poder ler? Então eu vou responder porque a aula está ficando muito demorada, ela vai ficar muito longa. O LCD, eu disse que ele toda a escrita do LCD que aparece na tela é uma memória RAM, GRAM, né? Então, essa memória RAM, ela é escrita e ela pode ser lida. Então, sim, eu posso saber o que está escrito no LCD na linha 2, posição 3. Ou o que está escrito em todas as posições. Eu consigo ler no LCD. Tudo bem aqui, pessoal? Estão entendendo o raciocínio?
Dá um ok aí no chat, tranquilo? Só para ver que não caiu a conexão, que hoje vocês estão devagar. Então, se sim, vamos seguir o raciocínio. Qual o problema de eu deixar no 0? No 0, esse pino, eu só tenho escrita. Eu nunca vou poder ler o LCD. Isso é um fato. Se eu não vou poder ler, porque o hardware não me permite ler, o que implica nisso? Qual vai ser o grande problema aqui? E a resposta é nenhum. Por quê? Porque o LCD é um dispositivo de saída. Eu só escrevo mesmo. Mas então por que ele tem uma função de leitura? Ele tem uma função de leitura não principalmente para eu saber o que já está sendo mostrado, porque se algo está sendo mostrado, eu que escrevi lá, eu deveria saber, né? Seria muita incompetência da minha parte escrever algo e falar, eu não sei o que está escrito, né? Então eu não teria por que ficar lendo a memória RAM. Só que em um projeto que eu fiz, em que eu não tinha RAM suficiente, eu usei um display desse que tem 2 linhas acho que são de 16 bytes, ou 20 bytes nessas linhas. Eu comecei a guardar dados lá, na parte em que não é mostrado no display. Ou seja, eu usei como memória RAM porque estava faltando RAM no meu projeto. Entendeu a ideia? Então, é uma aplicação possível. Você está usando o display como memória RAM externa? Exatamente, eu estou usando o display como memória RAM externa. Segundo ponto. Se você ler o datasheet, vai perceber que tem um momento em que eu escrevo um comando no LCD e, depois de um tempo, ele processa aquele comando. Ele não faz isso instantaneamente. O tempo dele, ele demora algo em torno aí de meio milissegundo para algumas coisas e meio microsegundos para algumas coisas e 20 milissegundos ou microsegundos, 20 microsegundos para outras coisas, 22, alguns milissegundos para outras coisas, depende do comando, cada comando tem o seu tempo. Pois então, a função leitura ela pode servir para você verificar se ele ainda está processando. Existe um comando que você pode dar para ele, que é, você está ocupado? E ele tem um flag chamado busy flag, busy de ocupado em inglês. Então, esse flag ele é marcado como 1 ou 0, tem que olhar no datasheet, não decorei, quando ele está ocupado. E quando ele desocupa, ele muda o estado. Ele desocupando, eu posso continuar escrevendo a próxima informação nele, porque eu não posso escrever 2 informações enquanto ele estiver ocupado. Ele não ouve e pode dar até erro, porque ele ainda está gravando. Todo mundo entendeu essa parte? Levanta a mão quem ainda precisa de uma explicação de que eu não vou poder ver o busy flag. Eu não vou poder ler se ele está pronto ou não. Eu tenho que acreditar no tempo. Ou seja, o datasheet está escrito lá. O máximo de tempo que ele leva para tal comando é de tantos microsegundos. Eu espero aquele tanto mais 1 e está resolvido. Entendeu a ideia? Sim, todo mundo está ok? Sim. Muito bem. Então, pelo hardware, eu só tenho 2 pinos de controles. Quais são? Só olha lá. Quais os pinos de controle que sobraram? Estão escrevendo no chat? Que eu não estou olhando o chat. Estou querendo ouvir. Bom. Olha lá no hardware. Quais pinos de controle? Isso, pessoal. O RS, que é um controle de que eu estou comandando um dado ou comandando um comando. Como assim comandando um comando? Eu estou escrevendo. Eu falei comandando, ficou ruim. Eu estou escrevendo no LCD um dado ou um comando. Quando eu falo para o LCD, apague tudo, é um comando. Quando eu falo para o LCD, posiciona o cursor na linha 2, coluna 4, é o quê? Ninguém. Hoje está difícil. Eu acho que eu vou gravar as nossas aulas e no dia da aula eu toco um vídeo, porque ninguém quer participar da aula. Isso está errado, pessoal. Tem que participar da aula. E a resposta que eu estava esperando a essa pergunta era comando também, porque eu estou posicionando o cursor. Agora, eu vou escrever a letra L do meu nome na posição 1, 1. Linha 1, coluna 1. Agora eu estou escrevendo comando ou eu estou escrevendo
Dado. De novo, olha aí. Acho que é o dado, né? Sim, é o dado. Então, eu mudo o RS para dado. Professor, RS dado é 0 ou é 1? Eu não decoro. Está no datasheet. Entendeu a ideia? Lá no datasheet, na apresentação do RS, está lá a informação de tudo que eu estou falando aqui. E o E? O E é de enable. Adivinha para que serve o E? O E é de enable. Adivinha para que serve o E? Para habilitar. Só o João Victor está na aula. É? O enable, por incrível que pareça, é para habilitar e só o senhor sabe, João Victor. Parabéns. João Victor, manda um e-mail para mim. Você ganhou 10% em uma nota. Escolhe qual trabalho e manda um e-mail para mim. Ganhei 10% no trabalho tal, professor. Por participação na sala de aula. Tá bom? Pode mandar agora aí, enquanto eu termino aqui. Bom, agora no no EDSIM aqui, eu tenho um código. Esse código, deixa eu ver aqui, eu estou escrevendo A, B e C no endereço 30H, 31H, 32H e 33H. Eu vou escrever um 0. Esse 0 eu vou usar no meu código como fim de dados. Esse endereço é da data memory, é a RAM interna do 8051. Então, ele vai escrever aqui no 30. Estão vendo o mouse? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Tá, então ele vai escrever no 30, 31, 32 e 33. 4 bytes. Vamos dar um assembler e vamos passar. Escreveu A lá. Não, professor, ele não escreveu A, ele escreveu 41. Tá certo isso? Tá errado, né, pessoal? Ele tinha que escrever A. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Tá errado, ele tinha que escrever A e ele escreveu 41. Todo mundo concorda? Sim. Sim, professor. Pois todo mundo deveria discordar. Porque 41 é A, tabela ASCII. Tudo bem? Então, fica a dica aí. Tudo que aprendeu nas aulas anteriores e em matérias anteriores será usado para sempre. Contra você no tribunal. No tribunal do quê? Do engenheiro formado. B. 42. Agora tá errado, né? Porque se o A é 41, o B deve ser 48, não é isso, pessoal? Isso. Não. O B é 42, porque ninguém fez a tabela ASCII codificando. 41 vai ser o A, o B vai ser 58, o C vai ser 39, para confundir. Não. A tabela ASCII tem uma lógica. Dá uma consultada na tabela ASCII. Quando você encontra uma letra, a letra seguinte do alfabeto será o número seguinte e a anterior, assim por diante. Tudo bem? Adivinha o que ele vai escrever, então, no endereço 32? Quando eu apertar Step. 43? 43 por quê? Porque é sem ASCII. Exatamente. A professora não sabia que era ASCII. ASCII é o padrão de codificação binária para você escrever caracteres do alfabeto ocidental. O que aconteceu, então, quando o oriental começou a ganhar importância no mundo e as pessoas querem caracteres especiais, querem caracteres grego e etc. e tal? O ASCII teve que cair em desuso e entrou o UTF-8, outra codificação que tem mais possibilidades, porque o ASCII só tinha a possibilidade de 128, o ASCII inicial, e o ASCII 2, estendido, ele tem possibilidade de 256 caracteres. Então, o que aconteceu? 256 caracteres não dava nem para começar. Não sei se vocês sabem, em japonês e chinês tem mais de 3.500 caracteres. Então, vai aprender essas línguas. Boa sorte, tá bom? Cada risquinho diferente é outra coisa. Por quê? Porque eles não é uma linguagem escrita, como que chama lá? Não sei o que grama lá. Fugiu a memória. Bom, o fato é que cada caractere representa uma palavra, o que complica bastante, porque tem muitas palavras. Eu prefiro o nosso alfabeto aqui mais tranquilo, e etc e tal. Até o grego eu vou, mas
chegar muito para lá não dá não, complica demais. Ok? E ele vai escrever 0 no 33, vocês não vão perceber porque já está 0. Por que ele está 0? Porque no reset a memória RAM vem toda zerada. O que acontece no reset, pessoal? Ó, vou dar reset. Professor, o senhor deu reset e ele não zerou. Por quê? Porque o emulador está com defeito. Tudo bem? Então, ele deveria ter zerado. Se eu fizer isso no EDSIM, no MCU, ele vai zerar, porque o reset, ele zera. Aí, olha só. Aqui tem o RS. O RS indica que eu dou um clear no RS, indica que é para eu mandar um estado de dado ou comando. O que vocês acham? Depois eu vou fazer aqui um function set na sequência. Vou configurar a função. O RS é dado ou comando? Quando ele é 0. Comando. Comando, muito bem. Então eu ponho ele em 0. Quem é o RS? O pino P13. Por quê? Porque está conectado no nosso hardware lá. E fiquem de olho aqui no P13, que está aqui, ó. Acompanhe o mouse. Ele vai para 0. Então, tudo vai acontecendo conforme o datasheet prevê e etc e tal. Eu não vou passar no passo a passo, porque esse código é o código que está no EDSIM. Um código bem simples de configuração. Tem o delay aqui e etc e tal. Eu vou fazer o que então? Eu vou dar um run. Ah, professor, ele escreveu ABC. Muito bem. Sugiro que você, na sua casa, faça a mesma coisa e faça ele escrever o ABC centralizado. É um exercício de aprendizado. Ah, se eu não fizer, o que acontece? Nada. Você só está praticando. Eu não estou cobrando o exercício, eu estou cobrando aquele trabalho que eu passei. Aquele trabalho você faz o que você quiser e vai apresentar o relatório conforme a orientação. Mas pegar um código desse e começar a mudar algo, entender algo. Por exemplo, vou dar um reset aqui, eu não sei se vai funcionar. Eu vou colocar aqui Ctrl+C, Ctrl+V, vou pôr a letra D, vou pôr 3 e vou pôr 4. Quem acha que vai funcionar? Levanta a mão. Vamos ver. Levantar a mão, vocês conseguem. Ó, o Hugo acha que vai fazer ABCD. Tá, por quê? Um de vocês tem coragem de falar por que vocês acham que vai funcionar? Se eu só mexer aqui? Eu não lembro se vai funcionar. Por que vocês acham que vai funcionar? Seria lógico funcionar. Por quê? Não? Porque o motivo de ser lógico funcionar, pessoal, é por causa disso aqui, ó. Se eu faço uma configuração de um caractere fim de linha, digamos assim, fim de texto, e coloquei que o 0 é o end of data, é porque eu vou olhar se é 0, e enquanto não for 0, eu vou entrar num loop fazendo para sempre. Onde está isso, pessoal? Está aqui, ó. O loop aqui, ó. Eu movo, é um ponteiro, arroba é ponteiro. Eu movo o endereço 30 para o R1, vou incrementando o R1 e vou escrevendo o caractere que eu estou lendo deste ponteiro. Ok? Quando eu termino isso, eu termino o meu loop. Quando ele for 0, eu vou para o finish. No finish, eu pulo para o endereço atual. Jump cifrão, ele pula para o endereço atual. Ele para aqui, ele fica travado. O microprocessador parou de processar? Não, ele está processando um pulo para o endereço que manda ele pular para esse mesmo endereço para sempre. Então, ele fica parado ali, ok? Então, eu vou dar um run e... milagre? Não, o nome disso é lógica. A, B, C, D. Adivinha como seria escrever seu nome com esse código? Ficou bem fácil, né? O problema agora seria mudar para a segunda linha. E eu quero isso no trabalho. Eu quero que você escreva na primeira e na segunda linha. E mostre que você sabe configurar posicionamento do teclado, do display. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Professor, eu não vi o código. Esse código, como eu disse, ele é igual ao que está apresentado nos outros e ele segue a ordem de configuração do display do datasheet. Você tem que estudar esse código. Esse código não dá para estudar
é muito grande, ele não dá para estudar aí em poucos minutos. Aí eu fiz uma outra versão. Essa outra versão, ela escreve meu nome. Tudo bem? Então, escrevendo meu nome, vou dar um assembler, vou rodar, ele está configurando e escreveu meu nome. Nome na primeira linha, sobrenome na segunda linha. Professor, como faz para centralizar? É o que eu estou pedindo para vocês fazerem. Mas, neste código que está aqui, tem um momento que eu criei uma função seta linha 1, seta linha 2. Ele seta a linha 1 e a linha 2, ele não seta a coluna. Observa que eu só fiz a função seta linha. Então, muito parecida com essa, tem a seta coluna também. Ah, mas eu queria que ele centralizasse sem ter que setar. Aí eu faço assim, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e coloco um espaço aqui. Dou um run. Vai centralizar o Leonardo, o sobrenome. Mas, professor, por que o cursor está mostrando lá no final? Porque eu não desativei o cursor. Você pode desativar o cursor. Ah, professor, eu queria centralizar sem colocar um espaço. É só fazer. Professor, por que você declarou o seu nome como caracteres, declara byte, e não declarou ele escrito numa string? Porque o EDSIM tem um bug e ele não aceita a string. Declara byte string funciona para qualquer compilador, mas o EDSIM está com problema. Quando eu tento assemblar assim, ele não entende um byte aqui. Tudo bem? Então, eu tive que separar. Isso é só para esse simulador. Na programação normal não precisa. No MCU não precisa fazer isso. Tudo bem? Certo. Alguma pergunta a mais aqui? Observe que eu fiz funções de delay conforme o datasheet e deixei 100% comentado esse código aqui, ó. Tá? Todo comentário. Tem alguns problemas aqui de caractere, porque eu fiz no Linux e agora estou abrindo no Windows. Isso gera problema, tá bom? Perfeito. Vou abrir mais um. E o último que eu trouxe, código que eu implementei, foi a mistura do teclado com o LCD. Vou rodar. Ele escreve meu nome e eu uso a tecla 6, 9, asterisco, Alguma pergunta? Você pode fazer uma calculadora agora, né? Uma calculadora em que você... só que você tem que mudar. A rotina minha está sempre escrevendo no mesmo lugar, ó. O 2 agora. E ele foi habilitado para um teclado não padrão, mas um teclado Rachel, em que eu aperto ele muda. Ixi, nem funcionou no Rachel aqui. Deixa eu ver se é no Pulse. Talvez o Pulse funcione. 1, 2. Não, parou de funcionar. Ele só funciona no Standard. Tem que entender aqui por que ele não está funcionando no Pulse. Faz parte do algoritmo de leitura de varredura do teclado, tá bom? Esse algoritmo aqui, ele não usa no teclado, ele não usa interrupção. Como que você sabe, professor? Porque, olha só, ele não tem aqui um org para o endereço de interrupção do teclado, ou seja, uma int externa. Só por isso, tá bom? Alguma pergunta? Observa que eu não apaguei o sobrenome, eu só coloquei o 0, que o 0 quer dizer feed string, tá bom? Então, ele não escreve nada na segunda linha, ele só posiciona na segunda linha. Muito bem. Todo mundo entendeu o trabalho que é para fazer? Nós já passamos aí de 1 hora. Tá tranquilo? Tá sim, professor. Sim, professor, tá tranquilo. Tá, eu aceito dúvidas por e-mail. Lembrando que dúvidas não é eu fazer para você. Então, você não pergunta como que eu faço. Você pergunta, professor, estava fazendo assim, 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 e surgiu esse problema aqui. O que significa isso? Ou qual que é a solução para esse problema? O senhor pode me dar uma dica? Se eu conseguir dar uma dica em que eu não entregue a resposta, eu dou. Se eu não conseguir, eu dou a dica só da resposta, para não ficar muito pesado a explicação
para o seu entendimento. Então, agora, você já tem o domínio do teclado, o domínio dos LEDs, o domínio das chaves, o domínio do LCD. Falta, para esta placa, o domínio da comunicação, do motor, do AD e do DA. Tudo bem? O AD e DA a gente já fez? Não estou lembrado de cabeça. Qual? Conversor analógico digital a gente já usou? O digital analógico a gente já usou? Não, senhor. Eu acho que não, professor. Tá, ok. Então, falta usar esses códigos aí. Professor, Sim? a gente vai ver sobre isso nas próximas aulas ou não vai dar tempo? Na próxima aula, está previsto, deixa eu me abrir aqui. Na próxima aula está previsto, já está, acho que no Moodle, inclusive, comunicação de dados. No sábado está previsto DAC e ADC, o AD e o DA, tá? E na última aula está previsto o motor, ou seja, os 3 que faltam. Tá bom? O AD e o DA a gente vai ver junto. Lembrando que AD e DA é um conteúdo de digitais que vocês não viram em digitais, tá? Então, vocês têm que estudar. Porque se vier para a aula, para entender o conceito do AD e DA, tem que estudar. Para entender a programação do AD e DA, você vem para a aula. Entendeu a ideia? Beleza. O funcionamento desse hardware, ele é de digitais, você tem que estudar digitais. Mas o uso desse hardware é microcontrolador. Então, é onde casa os dois, tá bom? Ok. Então, vou encerrar a gravação por aqui, agradeço a atenção, peço mais participação nas aulas. João Victor, mande o e-mail, se não mandou ainda. Ele é válido só até hoje. Encerro a gravação agradecendo e desejando a todos uma ótima semana. Até semana que vem. Vamos com Deus e até mais.